E dando sequência à nossa ideia de variação do fluxo magnético, tá? Trouxe 2 exemplos aqui, para depois nós vermos como é que ele é útil para nós no nosso dia a dia, inclusive. Então nós trouxemos aqui, ó, representa aqui uma espira, que é um circuito fechado para nós, ok? E um ímã, com polo norte e sul, em que eu vou começar a aproximar este ímã da espira. Na minha representação aqui, inicialmente, eu tenho somente 2 linhas passando pela parte interna da espira. Lembrando que essas linhas de campo vão fazer a volta e vão entrar no polo sul. Se eu começar a aproximar este ímã, a quantidade de linhas de campo que vão passar aqui pela região central, cada vez vai aumentar mais. Então aí existe uma tática para nós resolvermos isso daí, para nós identificarmos para que lado vai ser o sentido da corrente nessa espira. Para onde é que ela... Se é sentido horário, é sentido anti-horário, como é que eu vejo isso? Então é o seguinte, pessoal. Quando eu aproximo um polo norte de uma espira, na parte frontal da espira, onde encontra-se o ímã, então eu vou fazer o seguinte, vou sempre referenciar parte frontal da espira em relação ao ímã. Quando eu aproximo um polo norte, é como se, tática de resolução, é como se eu criasse aqui dentro dessa espira um outro polo norte. Por que eu vou representar um outro polo norte? Porque essa letra N, ela vai representar o sentido da corrente induzida. Ou seja, eu vou representar a letra N e nas pontas da letra N eu vou colocar o sentido da corrente. Portanto, essa espira vai ter uma corrente induzida no sentido anti-horário. Corrente elétrica no sentido anti-horário. Mas qual é a utilidade disso? Lembremos o seguinte, pessoal. A corrente elétrica induzida, ela vai gerar um campo que se opõe ao que a induziu. O campo que está induzindo esta corrente elétrica é um campo que vai do polo norte, passa por dentro da espira e vai lá para o sul. Vamos ver agora qual é o campo gerado pela corrente induzida. Regra da carona, lembrando, regra da carona, campo magnético. Vou pegar esta ponta aqui da espira. Tá? Aqui a corrente está descendo, então ela está entrando nesta parte do quadro, passa por dentro da espira. Logo, se ela passa por dentro da espira, se o meu campo magnético gerado está passando por dentro da espira e entrando, contornando a espira, e entrando dentro da minha espira, este campo induzido vai ser contrário ao campo magnético que induziu esta corrente elétrica. Então lembremos que a variação do fluxo magnético num circuito fechado vai gerar uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente elétrica induzida. Esta corrente elétrica induzida vai gerar um campo magnético contrário ao que a originou, ao que a induziu. Então, este campo gera, essa corrente elétrica que foi induzida, vai gerar um campo que, nessa situação, passa num sentido contrário ao meu campo inicial, ao campo do meu ímã. Então, essa é uma tática de resolução. Se tu aproxima um polo norte, tu cria um polo norte para que tu consiga representar essas linhas de campo. No meu outro exemplo aqui, eu estou aproximando um polo sul. Então, nesse aqui, agora eu vou aproximar um polo sul. Então, eu fiz com o polo norte, agora eu vou fazer com o polo sul. Nessa situação aqui, ó, eu tenho 4 linhas de campo que estão vindo do norte, contornando a espira, indo em direção ao sul. Tá? Não está perfeitinho aqui as minhas linhas, mas é uma representação. E vão em direção ao sul. Beleza.
Se eu estou aproximando o polo sul, tática de resolução. Eu vou criar dentro da minha espira a letra S. E nas pontas da letra S eu vou colocar a flechinha que vai indicar a minha corrente elétrica. O meu sentido neste caso, então, vai ser o sentido horário da corrente elétrica. Sentido horário. Nesta situação, neste pontinho aqui, nesta região, a corrente elétrica é para cima. Regra da carona, regra da mão direita. Corrente para cima, as linhas de campo geradas vão entrar neste lado da espira, vão passar para o outro lado. Se elas vão entrar, elas vão contornar aqui e vão entrar na espira. Vão contornar aqui e vão entrar na espira. Sentido contrário ao campo que originou a corrente elétrica induzida. Então, sempre que houver uma aproximação, eu crio o mesmo polo. Se houver um afastamento, eu crio um polo contrário. Então eu tenho aqui nos slides, pessoal, pode projetar por gentileza, as 4 situações que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, na primeira situação, a da esquerda do slide, tá? Situação, vou chamar de situação A. Beleza? Nós temos aqui polo sul, aqui polo norte. Eu estou aproximando o polo norte. Então eu vou aproximar, vou colocar aqui. Aproximar o polo norte. Se eu estou aproximando o polo norte, é como se dentro da espira eu criasse um polo norte. E este vai ser o sentido da minha corrente elétrica. Se eu aplicar a regra da mão direita na parte frontal aqui, na parte da frente da espira, nessa região aqui, a corrente aqui é para a direita. As linhas de campo vão entrar na folha embaixo e vão passar por dentro da espira. Então as minhas linhas de campo vão contornar e vão passar por dentro da espira. Vai ter esse sentido aqui. Está meio feinho, mas enfim. Ó. Vamos ver se eu consigo apagar um pouquinho aqui, fazer menos pior de ruim. Mais bonitinho. Vai contornar aqui e por dentro da espira, ela vai passar lá por trás. Vai sair aqui. Vai fazer a volta por fora da espira e vai continuar aqui a linha fechada. Ou seja, as linhas vão ter sentidos contrários, essa linha de campo, a que inicialmente originou a corrente. Na letra B, eu estou aproximando, aproximar o polo sul. Portanto, dentro da minha espira, eu vou escrever a letra S de polo sul, vai definir o sentido da minha corrente elétrica. Pessoal, eu não vou ficar toda hora fazendo essa ideia das linhas de campo, tá? O importante, acredito que já ficou bem claro isso. Nós temos outras 2 situações que são afastamentos agora, que é a letra C. Eu vou afastar, neste caso, o polo norte. Então aqui, norte, sul. Geralmente vermelho, norte, a parte azul, sul. Se eu vou afastar o norte, eu crio um polo contrário. Então, se eu estou aproximando, eu crio o mesmo polo. Se eu estou afastando, eu crio um polo contrário. Então, nesta situação, eu vou criar um polo contrário. E a flechinha vai indicar a corrente elétrica, no caso. Na letra D, aqui eu estou afastando, eu vou afastar o polo sul.
Polo sul, polo norte. Se eu vou afastar o polo sul, eu crio um norte na parte interna da minha espira. E nas extremidades eu tenho o sentido da minha corrente elétrica. Ok? Então essa é a ideia de nós identificarmos se a corrente é no sentido horário, anti-horário, enfim. Aí nós teremos estas informações. Vejam só, pessoal. Existem, pode vir para cá agora, algumas pegadinhas, tá? Que já caiu várias vezes aqui na região sul do Brasil, que é o seguinte. Quando eu faço essa análise do polo do sul ou do norte na parte interna da espira, eu coloco como referência o observador no lado do ímã. Ou seja, é como se tivesse um olho de uma pessoa observando tudo o que está acontecendo nesta região aqui. Só que existem situações, questões, que colocaram o observador no lado contrário. Ou seja, este observador, que eu vou chamar de observador 1, está enxergando a corrente elétrica no sentido horário. Aqui, sentido horário. Porém, este observador 2 aqui, ele está na parte de trás da espira. E ele vai enxergar a corrente no sentido anti-horário, no sentido contrário. Então, este observador enxerga a corrente elétrica no sentido horário. Este outro observador aqui atrás enxerga a corrente elétrica no sentido anti-horário. Nós temos que tomar cuidado aonde está o nosso observador. Esta regrinha de colocar S ou N dentro da espira, ela funciona para observações frontais. Se for uma observação de alguém que está atrás da espira, aí nós temos que fazer o seguinte: analisa a parte frontal e vai ser o sentido contrário na parte de trás desta espira. Mas qual a importância desse sentido horário ou sentido anti-horário? Por que que isso varia? Isso é importante aproximar ou afastar? Enfim. Pode projetar, por gentileza? Nós veremos agora a utilidade disso no nosso dia a dia, o impacto que tem isso para a gente. Nós temos aqui uma representação de uma hidrelétrica, pessoal, onde o fluxo de água, que vai escoar, vai passar por um sistema gerador. Esse aqui é o nosso sistema gerador, que está associado a um sistema de distribuição de energia elétrica para as nossas residências. Esta água, depois de girar esse material, ela vai embora. Beleza, isso aqui é uma hidrelétrica. Energia potencial gravitacional transformada em energia cinética. Então, aqui, potencial gravitacional transformada em energia cinética, transformada em energia mecânica de rotação, associado a um transformador, energia elétrica, show de bola, vai para a cidade e sejamos felizes. Certo? Mas como é que funciona essa parte da energia mecânica rotacional ali? Ali dentro, pessoal, aqui tem uma analogia, tá? A um sistema que existe em algumas residências mais para fora, casas mais de cidades menores, assim, mais afastados. Então vejam só, nós temos um ímã fixo, com polo norte na parte de cima, polo sul na parte de cima, polo norte na parte de baixo, onde as linhas de campo vão de baixo para cima, do norte para o sul na parte externa do meu ímã. Tá? Só que cuidem uma coisa. As linhas vão ir do norte para o sul. Vou desenhar melhorzinho, bonitinho agora. Quase em 3D o meu desenho aqui, pessoal. Estou me esforçando bastante para isso, viu? Ok, passam pela minha espira ali. Essa espira vai começar a rotacionar. Ela vai começar a girar. Ela vai girar, certo? Porque existe um fluxo de água que vai cair e vai começar a rotacionar
esse material aqui. Como ele vai rotacionar, a minha espira também vai rotacionar. Então, uma hora a espira vai estar assim, a sua área, outra hora assim. Outra hora assim, enfim, ela vai começar a rotacionar. Então, uma hora a corrente, o fluxo magnético vai aumentar, uma hora vai diminuir. Uma hora vai aumentar, uma hora vai diminuir. Portanto, aquela força eletromotriz que nós temos lá, pessoal, é o negativo da variação do fluxo magnético em função do tempo. Se o meu fluxo está aumentando, nós teremos uma corrente elétrica que surge no nosso sistema, induzida, que gera um campo contrário ao campo que a originou. Se estiver diminuindo, nós teremos uma corrente elétrica induzida, que gera um campo magnético com sentido contrário ao que a originou. Quer dizer que se o fluxo estiver aumentando, eu tenho uma corrente elétrica num sentido. Se o fluxo estiver diminuindo, eu tenho corrente elétrica no outro sentido. Vejamos isso. Letra A. Estou aproximando o norte. Sentido, vou chamar de sentido anti-horário. Se for uma visão superior, sentido anti-horário. Então, o norte está se aproximando, sentido anti-horário. Se for o norte se afastando, sentido horário. Se for o norte se aproximando, sentido anti-horário. Se for o norte se afastando, sentido horário. Então é como se tivéssemos aqui, pessoal, no momento o norte se aproximando, no momento o norte se afastando. No momento o norte se aproximando, no momento o norte se afastando. Por quê? Porque as linhas de campo ficam uma hora aumentando, uma hora diminuindo, uma hora aumentando, uma hora diminuindo. Então essa variação faz com que haja uma variação no sentido da corrente elétrica. O que nós chamamos de, vem para cá, corrente alternada. E é assim que os nossos equipamentos funcionam. Em corrente alternada, não em corrente contínua. Então, a nossa rede elétrica, ela possui uma força eletromotriz alternada, uma corrente elétrica alternada. Os nossos equipamentos funcionam com corrente alternada. E por que que eles funcionam com corrente alternada? Nós veremos já já transformadores e como funcionam os transformadores, que eles precisam desta variação de fluxo. Se não houver variação de fluxo, não consegue induzir uma corrente elétrica. E nós precisamos, num transformador, corrente elétrica de um lado e a saída do outro lado de uma outra corrente elétrica, que vai ser induzida. Então, essa indução, ela é essencial. Se não houver indução, a nossa corrente elétrica, ela não variando no caso, não vai induzir no outro lado uma corrente variável também. Os transformadores só funcionam com corrente variável, com corrente elétrica variável. Corrente elétrica contínua, nós não conseguimos transformar utilizando um transformador. Beleza? Continuaremos transformadores mais adiante. Valeu!